Bom dia, paz e graça em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a Bíblia fala claramente que Deus não gosta de uma separação de casal. E por isso ele passou da lei do Velho Testamento para o Novo como lei. Sabe por quê que Deus não gosta? Porque quando a pessoa se deixa, ambas as partes vão sofrer. E a parte que mais sofre disso são os filhos. Os filhos é que vão sofrer pelas consequências do casal. O casal muitas vezes não pensa nos filhos, mas pensa só na sua vontade, no seu desejo perverso do seu coração. E quando há uma separação, há sofrimento, há dor, há tanta coisa que é melhor a gente, antes de fazer isso, pensar muito, orar a Deus muito, para que isso não aconteça, para que não venha prejudicar os outros, a família, os filhos, entendeu? Porque isso é um negócio que Deus não gosta e é muito grave, é muito sofrimento, porque a gente sabe que em torno disso gera depressão, gera suicídio, homicídio e tudo isso, feminicídio, então tudo isso, gente, muita coisa, envolve muita coisa sobre esses atos malignos e perversos que hoje as pessoas fazem, pensam e fazem. O melhor é que você, antes de deixar sua esposa ou seu marido, pense muito bem no que vai fazer, para que você também não vá sofrer mais na frente. Porque muitas vezes a mulher larga o marido e vai pegar outro marido lá para frente, e muitas vezes aquele outro marido vai bater nela, vai matar, vai fazer ela sofrer. O marido, muitas vezes vai com a outra mulher e vai sofrer também muitas vezes na mão daquela mulher, e muitas vezes vai até ser morto por a mão daquela mulher. Então, meus irmãos amados dessa terra, preste bem atenção na vida de vocês, porque vocês não devem pensar só naquele momento. Vocês sabem que toda decisão nossa errada tem consequência, e as consequências às vezes são muito graúdas, e quem paga tudo isso é os filhos, viu? Os filhos vão sofrer, vão criar sem pai, sem mãe, vão sofrer nesse mundo, e muitas vezes ficam umas pessoas revoltadas por isso, porque se criaram ao perambuléu, sem amor de pai, sem amor de mãe. E a gente viu o que aconteceu com essa mulher agora, poucos dias atrás, onde ela deixou o marido dela para viver naquela vida, e o pessoal diz que ela não tem culpa, mas no fundo ela tem um pouco de culpa, sim. Por quê? Porque ela, sendo mãe de uma criancinha daquela, ela não deveria ter se metido no meio de onde estava bebendo, porque sabe que quando a pessoa bebe, ele perde a noção de todo o perigo. E sabe como é que é, né? A pessoa bêbada,
ele não tem noção nem do que está fazendo. A pessoa boa hoje, muitas vezes, já não tem noção do que está fazendo. Então ali havia bebida, e a gente sabe que uma mãe que se preza, ela quer estar fora de tudo isso com seus filhos, né? Eu não estou julgando ela, não estou dizendo que ela é culpada, mas num pouco ela deveria ter se afastado daquilo, né? Viu que estava acontecendo aquela brincadeira, aquela festa lá, então era o momento dela se separar com a filha dela. E por isso eu digo assim, antes de você fazer algo dessa natureza, pense muito bem, ore a Deus, não pense só naquele momento, só na sua vida, pense na vida dos outros que estão ao seu redor, os seus filhos, os seus parentes, seus irmãos, seu pai, sua mãe, porque isso tudo envolve a família, viu? E muitas vezes hoje, o que eu tenho visto hoje, muitas mulheres traindo seus maridos e dizendo que o ama. Gente, eu digo isso perante a Deus. Se você amasse seu marido, você não teria coragem de o traí-lo. Você não fazia isso porque você sabe que quando você também faz isso, você sabe que tem consequência, consequência grave também, tanto para você, quanto para o seu marido, quanto para os seus filhos, quanto para os seus irmãos, quanto para sua mãe, para o seu pai, viu? É uma consequência muito grande que vai envolver toda a família. E você que anda fazendo essas coisas, pense muito bem o que você está fazendo da sua vida. Ore a Deus, peça discernimento de Deus, peça proteção de Deus, para que você não faça esse tipo de coisa que desagrada a Deus e cria problema para a sua vida e para a vida de todos que estão ao seu redor. E muitas vezes, como eu já disse, leva até a morte, porque muitas vezes o parceiro mata a parceira mata o parceiro. Então, gente, uma traição, ela é muito ruim, a gente ser traído nesse mundo. Não é bom. Se você for uma pessoa fiel, melhor, uma pessoa justa, que procure fazer as coisas com justiça, porque a justiça, ela é boa, é agradável aos olhos de Deus. E a mulher que vive assim, ela vai viver o seu casamento todinho, até que a morte o separe. É assim que Deus quer que nós viva nessa terra. Quando nós casarmos com a nossa mulher, a mulher com nós, é uma vida até que a morte o separe. Quando um morrer, aí separou. Se a mulher morrer nova, o homem tem direito de arrumar outra. Se o homem morrer novo, a mulher tem direito de arrumar outro. Se ela não quiser arrumar outro de jeito nenhum, melhor para ela. Mas se ela não se conter, é melhor que ela também arrume e case com outro, para que não fique em fornicação, porque a fornicação é pecado perante os olhos de Deus, viu? Então que Deus possa tocá-lo, a mente, o coração de vocês, para que vocês possam entender e compreender e não pensar só na vida de vocês, mas pensar no bem-estar das outras pessoas que estão ao redor de vocês, principalmente os filhos que vocês dizem que o ama. E quando a gente diz que o ama e se ama de verdade, a gente vai querer proteger, a gente vai querer guardar, a gente não quer que nada de mal aconteça. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.